E o NGT Entrevistas está de volta. Nosso assunto de hoje, eleição 2014. Nossa convidada, Sônia Barbosa, do Movimento Voto Consciente. Sônia, você na verdade é coordenadora do Movimento Voto Consciente na Câmara Municipal de São Paulo. E a Câmara Municipal, aí os vereadores estão completando aí um ano de mandato. Qual é o balanço que o Voto Consciente faz desse primeiro ano de mandato dos vereadores? Teve uma renovação com os novos vereadores? Não? Geralmente, a renovação vai nos 40%, mais certo. ou menos sai. Como sempre, mas eu acho que desta vez nós tivemos bons vereadores novos, né, que chegaram, pessoas boas, de bom conhecimento da cidade, pessoas que tem o perfil de ser um vereador, né? Mas sempre tem aqueles que entram, que são eleitos por alguma razão, né, que eu não sei qual é, porque não estão fazendo absolutamente nada em prol da cidade e das pessoas que moram na cidade, né? Não tem o menor perfil. Um diferencial agora é que se formou aí uma bancada de segurança, né, na Câmara Municipal. Está funcionando? É uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente. São pessoas especializadas em segurança. E segurança é um dos itens de maior preocupação da população de São Paulo. Já visto que o Irben falou, não é? Levantou os dados, segurança realmente é uma preocupação de perto de 80% da população. E qual é o balanço que vocês fizeram aí, o movimento Voto Consciente? Fez um balanço aí dos projetos aprovados, né? A gente estava comentando aí de um projeto, a doação aí de um terreno para um partido político. Quais foram aí os outros absurdos aí que aconteceram na Câmara, na cidade de São Paulo no ano passado? Nós fazemos uma avaliação dos vereadores, né? Certo. A cada final de legislatura. E fazemos avaliação dos projetos de lei que eles apresentaram. As notas são muito baixas, de 0 a 10. A maioria, a média é abaixo de 4. E também foi abaixo de 4 a percepção que a população tem da Câmara dos Vereadores de São Paulo. E isso se refletiu em várias pesquisas. Sim, mas né? isso já é a 4ª vez seguida, que é o pior órgão do governo em pior avaliação, né? Avaliação. Então, de confiança, não tem confiança. Claro, a população não confia naqueles homens, não pode confiar. Não vou dizer a você que todos sejam ruins, não. Tem um grupo excelente, muito bom, mas não é a maioria. Não é a maioria. Esses vereadores lutam com todas as forças possíveis de conseguir, mas é aquilo que eu falei antes. Eles ouvem demais o executivo, em vez deles usarem o bom senso deles, eles optam por apoiar o executivo. E aí as coisas não andam conforme os projetos de lei que são aprovados não são aqueles que a população gostaria que fosse. Não são leis que foram feitas visando o bem-estar da população. Entende? Eu me lembro de uma região que foi perguntada alguns anos atrás, isso nem é aqui em São Paulo, mas caracteriza bem o que acontece na política. A sociedade civil perguntou à cidade, que é uma cidade pequena do interior, quais eram os problemas maiores da cidade, o que a cidade mais queria. E cada região da cidade falou alguma coisa, e teve essa especial, que era uma região extremamente pobre, que vivia perto de um lixão. Lá, com certeza, iriam imaginar que o maior pedido deles era que o lixão saísse para que eles tivessem uma qualidade de vida melhor. Não foi. Quando fizeram o levantamento, o que eles mais queriam era um telefone.
você veja o que é uma população, uma região de uma cidade, querer um telefone, porque quando uma pessoa adoecia, uma pessoa caísse ou se machucasse ou precisasse de uma ambulância, não tinha como chamar. É uma população tão carente, não é isso? Isso até arrepia, gente, para mostrar que nem sempre o que o prefeito, o governador ou o presidente da República faz é aquilo que a população quer, é aquilo que a população precisa. Isso nós vemos em São Paulo com muita frequência. Sônia, eu queria que você contasse, então, de onde surgiu a ideia da criação do movimento Voto Consciente? Olha, o Voto Consciente foi criado em 1987, o século passado. E justamente quando estava naquela, a política estava fervendo por causa da nova Constituição, estava sendo escrita. E parece que numa reunião social, umas senhoras, pessoas ativas, não são aquelas que sentam e esperam as coisas acontecer, se perguntaram como é que as leis eram feitas, umas às outras. E ninguém soube dizer como é que as leis eram feitas e aprovadas em São Paulo. Aí elas combinaram, eram 5 mulheres, elas combinaram ir até a Câmara para descobrir como é que as leis eram feitas e aprovadas. Já foram as 5, marcaram um dia, sentaram lá. Naquela época, ninguém comparecia à Câmara. A Câmara era dos vereadores e ponto. Elas 5 sentaram lá, senhoras distintas, senhoras, né? E não demorou 5 minutos, a polícia veio, a segurança veio perguntar quem eram elas, o que elas estavam fazendo, que partido elas pertenciam, se elas haviam recebido algum dinheiro para estarem ali. Você imagina a que ponto? Elas ficaram tão pasmas das perguntas que foram feitas a elas, que elas disseram, gente, alguma coisa acontece aqui dentro que nós não sabemos. É aqui mesmo que nós vamos ficar. E daí por diante, passaram a frequentar semanalmente a Câmara dos Vereadores de São Paulo. No início, elas sentavam no plenário, onde os projetos são aprovados. Depois elas perceberam que não é bem o plenário, porque no plenário acontece a discussão dos projetos de lei, sim, porém, eles já combinaram como vão votar, assim, se vão votar a favor, vão votar contra, se vão se abster, se vão sair para não dar quórum. Isso existe, essa combinação. E os projetos já foram discutidos em audiências públicas das comissões? Então, nas comissões, elas não sabiam que existiam as comissões. Então, aí elas passaram a frequentar as comissões. Cidadãs que descobriram o funcionamento da Câmara Municipal, sim, não é? Porque como qualquer cidadão deveria fazer. Deveria fazer. E daí elas passaram a frequentar as comissões, e é isso que nós fazemos. Até hoje, nós semanalmente estamos na Câmara, assistimos aí 7 comissões permanentes. É um trabalho voluntário. Voluntário. Quantas pessoas participam? Que vão à Câmara semanalmente, umas 10, 12. Bastante. Vão à Câmara semanalmente. Nós somos poucas, muito poucas, mas nós observamos tudo. Não deixam passar nada, né? Tudo que nos é mostrado. Porque acontece muita coisa por debaixo do pano, acontece muita coisa nos gabinetes, a portas fechadas, a própria mesa diretora dessa atual legislatura começou o ano passado com portas fechadas. Nós frequentávamos todas as reuniões da mesa e ele fechou a porta. Aí ele abriu 6 meses depois, 7 meses depois, abriu as portas, mas eles não funcionam como antigamente funcionavam, na hora certa. Eles não têm hora certa para funcionar, às vezes meia hora depois, 45 minutos depois da hora combinada, e a gente não pode ficar sentado esperando. É preciso ter muita paciência. Há muita paciência. E o movimento Voto Consciente, na verdade, vocês levantam aí, acompanham tudo que é realizado nas comissões, nas audiências públicas
E o trabalho essencial do movimento Voto Consciente é alertar a população, divulgar o que está acontecendo dentro da Câmara Municipal, é isso? E aí que nós precisamos de vocês. Claro. Nós agradecemos muito vocês nos chamarem, nos convidar para poder divulgar para a população. Isso que eu estou falando acontece em São Paulo, mas isso serve a mesma coisa para o Brasil inteiro. Frequentem a Câmara dos Vereadores, vejam o que está acontecendo. Acompanhe o que o seu vereador está fazendo. Que ele disse que iria fazer e não fez, não é? Ou fez, ou vai elogiá-lo, não é só também reclamar, você pode também elogiar. Claro, sem dúvida, né? Mas deve acompanhar. Daí, anualmente, vocês fazem aí um ranking que qualifica os vereadores, o trabalho dos vereadores. Não é anualmente, é no final da legislatura, a cada 4 anos, mas na realidade nós fazemos a cada 2 anos, porque agora os vereadores que se candidatam a deputado vão ser avaliados por esses 2 anos. Então, a cada 2 anos, mais ou menos, nós fazemos essa avaliação. E tem progresso. Quando eu iniciei esse acompanhamento, eu iniciei há 12 anos atrás. A Câmara, os vereadores não davam esta importância ao comparecimento deles, à posição deles, não davam muita satisfação para a população. A presença deles vocês contam também, sim. Né? E uma coisa, a presença deles, se ele estiver sentadinho lá na cadeira dele. Certo. Porque para a Câmara, bastou assinar a presença que está presente. Entendeu? Certo. Na ata consta como um presente, mas nós do Voto Consciente estamos ali sentados, sabemos que quem não está sentadinho lá é falta. Então, nós fazemos essa avaliação. Agora, o que nós percebemos há 12 anos atrás e o que é hoje, essa presença há 12 anos era por volta de 50%. Hoje em dia, nós estamos esperando 90%. Entende? Isso é um ganho para nós, é um ganho para a população. Claro, eles sabem que nós estamos olhando para ver o que eles fazem. Agora precisamos melhorar a qualidade dos projetos de lei. Os projetos de lei que eles fazem, que eles apresentam, às vezes inúmeros, por ano apresentam mais de 100. É muita coisa. Você não precisa tantas leis, você precisa de leis boas, abrangentes, feitas com cuidado, né? Então, é isso agora nós estamos focando na qualidade dos projetos de lei. E outra coisa também, que precisamos que a população frequente a Câmara, que vá às audiências públicas, que dê sua opinião, mostre a sua indignação. Isso é muito importante. Claro, dentro da educação, dos conformes. Você não vai lá para brigar, mas vai para dizer o que você pensa. Se eles estão errados, fale, diga que eles estão errados, que não é isso que a população quer. Sônia, para encerrar a nossa entrevista, eu queria muito que você desse uma dica aí para o telespectador, então, para ele votar correto. O que precisa ser observado aí para que se escolha um bom candidato? Eu concordo com a população que é difícil escolher um bom candidato, porque são muitos os candidatos, então dificulta muito. Mas você pode observar, se é numa cidade menor, não digo numa São Paulo, um Rio de Janeiro, né, que são cidades grandes, difíceis de você conhecer todo, mas nas cidades menores, você pode saber se aquela pessoa vive, é um bom pai, se é um bom chefe de família, se tem um perfil de querer ajudar o outro. Porque um vereador tem que pensar na cidade, no bem-estar da população. Então, se tem esse perfil de se doar, trabalhar para o outro, né, para a cidade, se é uma pessoa correta, se é uma pessoa reta, que não é devedor da praça, não é? Então, você aí vai formando um perfil da pessoa. Às vezes é uma excelente pessoa, mas não soube trabalhar como vereador, mas às vezes a gente acerta, né? Você escolhe uma pessoa que tenha esse perfil, seja dedicado à população.
E correto, né? Isso não pode ter ficha suja, de jeito nenhum. Se a pessoa vive no bar bebendo, se anda embriagada, não pode ser um bom vereador, não é? Não tem razão de você votar em pessoas. Não tenho nada contra um radialista, um cantor, claro que não. Mas essas pessoas nem sempre têm esse perfil de se doar para uma cidade, para a população. Eles são conhecidos porque cantam bem, porque estão na mídia, mas isso não os faz um bom vereador, um bom deputado, um bom governador, não é? Então você fique atenta para isso. Um jogador de futebol, ou um cantor, um radialista, todos esses se candidatam porque eles são puxadores de voto. Muito obrigada pela sua presença, Sônia. Prazer. Essa foi Sônia Barbosa, do Movimento Voto Consciente de São Paulo. E o NGT Entrevistas fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!